Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de reflexões, aprendizagens e debates proporcionado pelo primeiro Simpósio Internacional Jürgen Habermas. Iniciamos agora a sessão especial de título Habermas e Paulo Freire, Diálogos. Entendemos que o agir comunicativo, abordado por Habermas, e o agir para a criticidade, estimulado por Freire em suas obras, são importantes pontos para entrelaçarmos discussões fecundas que venham a contribuir para as práticas educacionais do Brasil e do mundo. Neste sentido, nada melhor do que proporcionarmos diálogos. Diálogos nos levam ao crescimento coletivo, ao reconhecimento das diferenças e nos ajudam a encontrar diferentes caminhos diante a complexidade da vida. Esta sessão especial também foi idealizada como uma maneira de homenagear Paulo Freire, que marca neste ano de 2021 o seu centenário. É uma honra para mim estar na mediação desta sessão especial que tem em sua composição os professores Afonso Celso Scocuglia, UFPB, Carlos Alberto Torres, UCLA e Ivonaldo Neres Leite, UFPB. Bem-vindos. O professor Afonso Celso Scocuglia possui mestrado em Educação, UFPB, é doutor em História, UFPE, pós-doutor em Ciências da Educação pela Université de Lyon, França, e pós-doutorado em História e Filosofia da Educação, Unicamp. É professor titular da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Atua principalmente nos campos da História da Educação de Jovens e Adultos, História das Ideias de Paulo Freire, História e Memória, História do Tempo Presente e Arquivologia. Nos últimos anos, tem se dedicado a pesquisas nos arquivos da ditadura militar no Brasil. Bem-vindo, professor Afonso. O professor Carlos Alberto Torres é licenciado em Sociologia, mestre em Ciência Política na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, no México. Na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fez novo mestrado e doutorado em Educação Internacional e Desenvolvimento. Fez estudos pós-doutorais em Fundamentos da Educação Internacional na Universidade de Alberta, no Canadá. É professor da Universidade da Califórnia, Los Angeles, a UCLA, e desenvolve trabalho de pesquisa na área de Sociologia Política da Educação. Bem-vindo, professor Carlos. E temos também o professor Ivonaldo Neres Leite, que é graduado em História, doutor em Ciências da Educação, área de especialização Sociologia da Educação, na Universidade do Porto, Portugal, pós-doutorado pela Universidade de La República, UDELAR, no Uruguai, é professor da Universidade Federal da Paraíba e credenciado no Programa de Pós-Graduação em Educação, UFPB. Tem desenvolvido colaborações acadêmicas em universidades latino-americanas e portuguesas. Suas pesquisas estão relacionadas às questões do trabalho e à sua articulação socioeconômica e política, como também temáticas educacionais, a exemplo de políticas educacionais, educação ambiental, conexões entre educação e desenvolvimento, cotidiano escolar e relação entre educação e saúde. Então, sejam todos bem-vindos. Os professores terão 30 minutos para a apresentação de suas falas e, após as apresentações, teremos 20 minutos de debates. Então, passo agora a palavra ao professor Afonso Celso Scocuglia. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer muito ao simpósio, à organização, à coordenação por estar aqui, muito satisfeito, com uma satisfação múltipla. Primeiro, por estar trabalhando com colegas tão distintos, colegas amigos, não é? O Carlos Torres e o Ivonaldo. Temos nos encontrado ao longo dessa trajetória.
Então, é uma satisfação. A outra satisfação é por ver incluído num simpósio sobre Habermas as ideias do Paulo Freire, e esse pedido, essa solicitação foi acatada pela organização do evento, não é? Para ser colocada como sessão especial, e eu acho que esse ponto de partida é fundamental, ou seja, talvez para as pessoas que estudam Habermas e não estudam Paulo Freire, haja inicialmente uma pergunta de que é que essa sessão está fazendo aqui, vamos dizer assim, não é? Ou seja, talvez as pessoas que não estudem Paulo Freire não tenham ainda a visão, naturalmente, sobre as possibilidades muito concretas de diálogo entre as imensas obras do Paulo Freire e do Habermas. Da minha visão, o meu ponto de partida é olhar um pouco essas possibilidades do ponto de vista do Paulo Freire, não só especialmente pelo seu centenário comemorado há 2 meses atrás, mas porque eu acho que é necessário reafirmar uma das fortalezas do pensamento do Paulo Freire, a meu ver, uma das coisas mais atuais do seu pensamento. Eu não vejo Paulo Freire como alguém estanque no passado, mas como alguém do presente e do futuro. E nesse presente eu vejo as bases e as conexões do pensamento do Paulo Freire como uma das suas fortalezas principais, uma das suas atualidades, não é? Uma da visão contemporânea do legado do Paulo Freire para o século XXI. Não é? Eu acho que é um começo importante, porque não é muito raro encontrarmos estudos sobre o Paulo Freire que o coloquem como alguém do passado, como se fosse alguém estagnado no passado, mas o meu ponto de vista é que a gente tem que ver a obra do Paulo Freire erigida no século XX, mas com olhares do século XXI, e esses olhares nos remetem à atualidade da sua obra, e a atualidade da sua obra nos faz pensar nas possíveis conexões e possibilidades de diálogo com Habermas. Eu acho que esse é um ponto de vista inicial. Eu também queria chamar a atenção para uma coisa que às vezes fica de lado, que é a ideia, a visão da totalidade da obra do Paulo Freire, que é uma obra, em termos de prática e teoria, construída gradativamente em 50 anos, não é? Eu posso marcar a trajetória do Paulo Freire na educação a partir de 1947 e até o seu falecimento em 1997, ou seja, temos aí uma conta fechada de 50 anos, e é uma obra, então, erigida aos poucos, a meu ver, por etapas nesses 50 anos. Eu digo isso porque é muito precário, a meu ver, pegarmos uma determinada obra do Paulo Freire para ver o Paulo Freire na sua inteireza. Por exemplo, quando a gente olha a Pedagogia do Oprimido, é claro que é um livro fundamental, é um livro seminal dentro da obra do Paulo Freire, mas é um livro componente de uma obra circunstanciado, não é, na América Latina dos anos 60, não é? Então ele é um livro datado. Repito, a sua importância é muito grande, mas é um livro datado. Então a gente, a meu ver, precisa entender a totalidade da obra do Paulo Freire, inclusive para ver as conexões do Paulo Freire, não só com o Habermas, mas com outros autores, com outros pensadores. Quando a gente pensa isso, eu acho que fica também relevante destacar que o Paulo Freire foi construindo o seu pensamento ao longo desses anos que eu citei, não é? De várias maneiras. O meu amigo Carlos Alberto Torres faz uma boa visão disso quando diz que o Paulo Freire vai construindo um amálgama teórico, não é? De várias correntes que começam
no existencialismo cristão, no personalismo e na influência do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, do nacionalismo desenvolvimentista, essa mistura inicial da obra do Paulo Freire. A partir da pedagogia do oprimido, já vemos aportes marxistas, mas de um certo tipo de marxismo, inclusive da psicologia social, com Erich Fromm, só para dar um exemplo do próprio Marx, não é? E essa trajetória do Paulo Freire vai sendo adensada de outra maneira, com o seu trabalho já no exílio, por exemplo, na África e no Conselho Mundial das Igrejas, onde você já encontra aportes do Paulo Freire junto com Amílcar Cabral, com Antônio Gramsci. Em resumo, não vou me alongar em relação a isso, o Paulo Freire vai construindo as suas bases teóricas, o seu pensamento, não é? Sem deixar se enjaular por nenhuma escola especificamente, não é? Mas vai construindo o seu pensamento original, não é? Um pensamento voltado para o que ele chamou de pedagogia do oprimido, que tem toda a conotação da inseparabilidade entre educação e política, entre educação e ação cultural, não é? E vai construindo isso de uma forma muito, muito, muito concreta. Não é? A gente podia perguntar, inclusive, desde o início dessa mesa, como é que a gente poderia ver conexões entre autores tão distintos geograficamente, em termos de formação, etc., não é? Mas quando a gente lê as suas obras é que a gente vai percebendo essas possibilidades de construção que, a princípio, não é? Nós não estamos falando de um autor que se reduz a outro ou a outro que se reduz ao primeiro, e não estamos falando de uma obra idêntica, mas estamos falando de possibilidades de uma parte dos conceitos de um e de outro convergirem dentro de um arcabouço teórico mais amplo. Não é? Eu acho que isso é fundamental da gente destacar, até para a gente explicar um pouco por que essa sessão especial consta de um simpósio sobre Habermas. Não é um simpósio sobre Habermas e Paulo Freire. Aliás, deixo, inclusive, a sugestão para que, num próximo momento, a gente possa, inclusive, tem material para isso, tem pesquisa para isso, não é? Ter um simpósio Habermas e Paulo Freire, não é? Mas quando a gente vai, então, olhar o Paulo Freire, a obra do Paulo Freire, a gente vê várias conexões, desde John Dewey e Anísio Teixeira no Brasil, não é? Passando por alguns marxismos, poderíamos chamar superestruturais, a partir da pedagogia do oprimido, já no trabalho na África, como o livro Cartas à Guiné-Bissau, você vê outras conexões, não é? E assim você vai tendo uma construção. Eu quero dizer com isso que o Paulo Freire, inclusive, se declara insistentemente durante a sua obra que os seus escritos, o seu pensamento é um pensamento sequioso de complementações. Isso faz parte de uma coisa rara entre os intelectuais, a meu ver, que é uma humildade científica necessária para entender, não é, que a obra de um autor, por mais ampla, mais significativa e mais mundializada como a do Paulo Freire, requer sempre complementações, não é? E ele teve acho que a autocrítica e a dignidade intelectual, vou chamar assim, para sempre admitir que o seu pensamento se fortalece ainda mais quando você vê as conexões desse pensamento com outros autores, não é? Diante disso, eu posso dizer que, ao longo da obra do Paulo Freire, dá para enxergar vários pontos de conexão com Habermas, que certamente, na sequência, os colegas vão abordar, mas eu acho que alguns pontos são mais evidentes, alguns pontos são mais evidentes. A começar, por exemplo, pela questão da ação dialógica, que é absolutamente central no pensamento do Paulo Freire, junto com o agir comunicativo, que também é absolutamente central para Habermas. Quer dizer, para o Paulo Freire, o diálogo, a ação dialógica não é um conceito qualquer, é um conceito que eu diria que é um conceito conectivo, que é um conceito que ele chama para junto dele outros conceitos,
não é? Então, não dá para entender a ação dialógica no Paulo Freire sem conceito de comunicação. Eu me lembro de uma tese de doutorado já de 40 anos atrás, de um brasileiro nos Estados Unidos, que escreveu uma linda tese, Comunicação e Cultura, as ideias do Paulo Freire. Se chama Vinícius Lima, é um livro muito interessante, um livro de referência, e é uma tese de 1981, ou seja, essas questões centrais na obra do Paulo Freire já são notadas e trabalhadas há 40 anos ou mais, e isso é fundamental. Mas eu dizia que a ação dialógica no Paulo Freire não é um conceito qualquer, é um conceito que chama para junto dele, especialmente essa questão da comunicação, mas chama, ao mesmo tempo, a questão da própria produção do conhecimento. Paulo Freire diz que o diálogo é intermediador, é mediador do ciclo do conhecimento, da produção do conhecimento, né? E ele coloca isso com muita ênfase, pensando, inclusive, na questão dessa construção do conhecimento como base, não é? Com a base da argumentação, da comunicação para uma sociedade cada vez mais democrática, que é outro ponto fundamental que a gente pode enxergar, não é, de conexão. Desde o primeiro livro do Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade, lá no seu prefácio, escrito pelo Francisco Verfort, há uma visível demonstração que a pedagogia democrática, a educação democrática é um alicerce perene, inegociável, vamos dizer assim, das propostas do Paulo Freire. Junto com ela vem um conceito central, que é o conceito dessa dualidade de opressão e libertação, e essa busca incessante por uma sociedade cada vez mais plural, cada vez mais igualitária, cada vez mais dialógica, posso dizer, num ponto fundamental. Antes de continuar, eu queria dizer também da pertinência desses conceitos e desse diálogo possível entre Freire e Habermas, pensando nas questões brasileiras atuais. O Brasil hoje passa por um momento muito difícil, um momento de retrocesso democrático, um momento em que dirigentes mostram a sua saudade perene da ditadura militar, que infelicitou, inclusive, o Paulo Freire, que bateu, inclusive, no Paulo Freire, no sentido do seu exílio, não é? E é como se a gente pegasse os destaques que o Paulo Freire faz em relação à ditadura que sofreu lá nos anos 60, ficando 16 anos fora do Brasil, impedido de voltar, não é? E a gente aqui no Brasil, que estava com uma esperança muito grande que essa infeliz ditadura tivesse sido extirpada, não é que tivéssemos surpresa, mas estamos muito incomodados com a situação atual, não é? de destaque do autoritarismo, de posições autoritárias, posições unilaterais, exatamente opostas às propostas do Paulo Freire. E é exatamente por isso que ele tem sido criticado por esses radicais, no sentido que defendem a ditadura e, no final das contas, se defendem a ditadura, só podiam atacar o Paulo Freire porque, né, não há possibilidade de conexão. Outro lado fundamental que a gente pode destacar, no Paulo Freire, olhando para o Habermas, é a ideia de educação, de pedagogia como ação de aprendizagem, como ação cultural. Desde as propostas do Paulo Freire do Círculo de Cultura, eu podia dizer que o Paulo Freire chama para o círculo de cultura, não é, os mundos da vida de cada um dos participantes dele, o mundo, o dia a dia, não é, pensando sempre numa educação emancipatória e numa educação que nunca desliga, segundo Paulo Freire, a educação da política. Não é? O Paulo Freire não reduz a educação à política, mas ele não deixa que se entenda, não é, que a neutralidade, ou seja, a educação é política na sua inteireza para o Paulo Freire. Nesse sentido, nós podemos também dizer que
podemos visualizar a problematização dentro da pedagogia do Paulo Freire, não é? A argumentação do lado de Habermas, o diálogo no sentido de construção do conhecimento, não é? A questão do saber que cada um advoga a seu modo, não é? Mas que tem uma convergência no sentido de se criar, de um lado, as perguntas que levam cada vez mais à cientificidade. O Paulo Freire fala da passagem do saber, da experiência feito ao saber elaborado, ao saber científico, ao saber da racionalidade, da razão científica, não é? E isso a gente pode enxergar também como conexão possível. Por outro lado, a gente pode pensar, e quem pensa bem sobre isso, escreve muito bem sobre isso, é o próprio Carlos Alberto Torres, não sei se vai focalizar esse ponto, das junções da questão da justiça social enquanto justiça cognitiva, não é? E isso faz lembrar as propostas epistemológicas do Paulo Freire, não é? Que também não advogam a neutralidade, mas, ao contrário, pensam as possibilidades do conhecimento, os direitos ao conhecimento, como parte da construção dos próprios direitos humanos e da cidadania, junto com essa ideia da sociedade democrática. O Paulo Freire fala uma coisa interessante que a gente pode explorar, que as camadas populares têm basicamente 3 direitos. O direito a conhecer o que não conhecem, não é? O direito a conhecer melhor o que sabem da experiência feita, o saber da experiência feito, e o saber elaborado, a conquista do saber elaborado para os seus interesses, né? Para os seus interesses, para as suas escolhas, para as suas opções, né? O Paulo Freire sempre pensa essa questão do conhecimento, né? Outro ponto que é basicamente visível nas possíveis conexões é essa questão da linguagem, que está muito próxima, muito destacada na trajetória do Paulo Freire desde o seu começo. Essa questão da palavra mundo, que eu podia dizer a palavra do mundo da vida, para ver essas possibilidades de conexão. Por outro lado, ambos pensam na questão da interação social, mas também nos conflitos, né? Eu me lembro aqui de um livro que acho muito interessante, do Paulo Freire, que o próprio título já nos ajuda a pensar: Pedagogia, Diálogo e Conflitos, não é? Com o professor Gadotti, o Sérgio Guimarães, o Paulo Freire faz, dentro dos seus vários livros dialógicos. E lembro também, para conectar com isso que eu estou falando, um livro dos mais interessantes do Paulo Freire, que é Por uma Pedagogia da Pergunta, né? Praticamente no título existem 2 propostas, né? Por uma pedagogia da pergunta, por uma pedagogia da pesquisa, por uma pedagogia da ciência, né? Por uma pedagogia da investigação. E isso se distribui na obra do Paulo Freire. Por outro lado, se eu pensar na questão da argumentação, do diálogo, do agir comunicativo, eu penso também nas possibilidades de autonomia dos sujeitos da prática educativa, e eu posso pensar na pedagogia da autonomia do Paulo Freire, né? Por outro lado, posso pensar também nas relações subjetivas, nas relações intersubjetivas que estão presentes na prática educativa, né? Na trajetória do Paulo Freire, vários autores estudam as possibilidades de um processo de consciência crítica que é mediado pelas várias subjetividades que estão presentes nas práticas educativas, sejam elas escolares ou não. O que eu quero mostrar, em resumo, é que existe uma possibilidades cada vez mais amplas, a meu ver, desse diálogo entre os autores. Outra que a gente pode entender cada vez maior é que ambos propugnam uma sociedade cada vez mais democrática, uma esfera pública cada vez mais participativa, não é?
que a gente podia englobar a sociedade civil, os movimentos sociais nessa visão, e o Paulo Freire colaboraria. Ele diz, inclusive, que os movimentos sociais são educativos por essência, né? E isso é uma exploração que a gente pode fazer, mas uma sociedade democrática requer aprendizagem, não é? E o Paulo Freire pode nos ajudar, assim como Habermas, a entender os processos de aprendizagem, e volto a dizer, escolares e não escolares, como espaços de aprendizado democrático. O Brasil, por exemplo, tem, a meu ver, uma necessidade muito grande de pensar isso, de cada vez mais a gente nota esse ano e o ano passado, esses últimos anos, os radicalismos no Brasil, de um lado de outro, mostrando uma sociedade muito pouco democrática, e dá para entender a história dela. Ela foi forjada em cima de 300 e tantos anos de escravidão, né? Temos uma sociedade muito autoritária, que compreende, a meu ver, muito pouco a democracia, a não ser nos momentos de votação, etc. E essa pouca experiência democrática, que o Paulo Freire já fala disso há 50 anos, 60 anos atrás, parece que recrudesce momento a momento, e cada vez mais aqueles como o Paulo Freire e Habermas, que defendem a dialogicidade, a comunicação, a importância da argumentação para se chegar numa sociedade melhor, numa sociedade mais democrática, eu acho que ganham ainda mais atualidade, não é? Para fechar, para encerrar, eu gostaria de dizer que se durante anos e anos a gente notou as possibilidades de diálogo do Paulo Freire com vários pensadores, inclusive com Habermas, eu acho que pensando no Brasil atual, a gente vê ainda mais relevância nessa abordagem, ainda mais relevância nessa questão de se entender as contribuições de cada um. Claro que as contribuições de um e outro são imensas. Eu relatei antes que o Paulo Freire constrói a sua obra durante 5 décadas, e dezenas de livros, conferências, intervenções, práticas em lugares diferentes do mundo, não é? Assim como Habermas constrói a sua trajetória muito densa, muito intensa, muito vigorosa, não é? E essa trajetória, com certeza, essas trajetórias, com certeza, vão nos proporcionar muita pesquisa, muito material, para que a gente continue a entender as possibilidades de diálogo entre Paulo Freire e Habermas. Eu queria, para fechar, pelo menos por enquanto, agradecer mais uma vez a inclusão dessa sessão especial dentro de um simpósio sobre Habermas, a demonstração, inclusive agradecer a professora Edna Brenan nessa coordenação, nessa inclusão, não é, dessa sessão especial, não só, volto a dizer, porque o Paulo Freire está fazendo 100 anos, mas principalmente, especialmente, porque a pertinência das teses de um e de outro ganham maior relevância ainda, especialmente nesse momento trágico, pandêmico que o Brasil está vivendo, não só da pandemia da saúde, mas de uma pandemia de uma incompetência, de uma perseguição vigorosa em relação à universidade, aos cientistas, aos professores, não é? Não estamos aí enxergando, pelo menos de início, não é? Possibilidades de maiores de democracia, a não ser daqui a um tempo. Espero que esse tempo seja cada vez maior. Paulo Freire é pródigo em nos dizer que, por pior que estejamos, por mais complicado que estejamos, por mais trágico que seja a situação brasileira, com a estúpida desigualdade, essa pandemia mostra para a gente uma desigualdade ainda maior, uma opressão maior, não é? Cabe aqui, mais uma vez, o que o Paulo Freire tanto falou,
o Brasil tem uma grande parte da sua população como esfarrapados do mundo, não é? Como esfarrapados do mundo do cotidiano, da vida, cada vez mais com dificuldade, cada vez mais a fome voltando com muito vigor, não é? E a situação brasileira requer ações práticas, mas também requer reflexões, e nunca é muito exagerado, mas talvez em poucos momentos a obra do Paulo Freire e dos seus interlocutores, a exemplo de Habermas, foi tão necessária para a gente iluminar essa realidade tão dura, tão trágica da população brasileira, com milhões de pessoas passando necessidades básicas na atualidade. Eu agradeço muito a possibilidade de participar e a gente volta a dialogar depois. Muito obrigado. Afonso Celso Scocuglia, pelas contribuições. E para darmos prosseguimento, passo a palavra ao professor Carlos Alberto Torres, da UCLA. Muito obrigado, Giovanna, muito obrigado por la invitação. Mi propósito es comparar a Freire y Habermas, y para hacer esta comparación voy a basarme en un conjunto de trabajos que hemos escrito con mi amigo y coautor Raymond Moore, comparando Jürgen Habermas, Paulo Freire y a pedagogía crítica. Es muy importante saber que los textos están en inglés, mas el profesor José Eustáquio Romão, unos grandes intelectuales freirianos do Brasil, está terminando ahora la traducción a portugués y estará disponible, me imagino, próximamente. Jürgen Habermas y Paulo Freire son dos importantes pensadores del século XX y parecerían no tener mucha cosa en común. Los dos crecieron en lugares muy diferentes, en locales tan diferentes como Alemania y América Latina. Habermas se concentró nada más ni nada menos que en una revisión de toda la tradición política y filosófica de Occidente, en cuanto que Freire se concentró en el desenvolvimiento de una educación para la conciencia crítica. Tengo trabajando en este ámbito. Habermas siempre trabajó en la educación superior. Él fue asistente de Adorno cuando estuvo trabajando en Frankfurt. Luego fue obteniendo distintas posiciones y retornó a Frankfurt a reemplazar a Horkheimer, quien había sido un grande enemigo de él, porque Horkheimer había postulado que los trabajos de Habermas estaban recuperando a la izquierda tradicional marxista. Por el otro lado, Freire no es un típico universitario, más bien un iconoplasta, trabajando en organismos internacionales, en organismos populares de base, colaborando con gobiernos revolucionarios, ocupando posiciones políticas en Brasil y episódicamente desempeñando un papel como profesor universitario. Contudo, nuestro trabajo sustenta lo opuesto, esto es, que hay una enorme convergencia en el trabajo, en el pensamiento, así como en sus agendas pedagógicas y políticas de Habermas y Freire, que partilhan una agenda semejante, modernista y crítica, no sentido da adquisición do poder da educación. Eles sustentan críticamente algunos de los principios-chave do iluminismo y su trabajo articulado ofrece una fuerte perspectiva del desenvolvimiento de la teoría crítica de la educación y para los dispositivos pedagógicos y críticos. Pero, ¿por qué estamos comparando ahora a Habermas y a Freire? Todo el mundo sabe que Freire nace en el nordeste de Brasil en 1921
luego de trabajar en procesos vinculados a la cultura crítica, a la cultura política do Brasil, especialmente con la alfabetización. Luego del golpe de Estado es exilado del país y pasa una cantidad enorme de años fuera de Brasil. Mas también retorna a Brasil en 1980, donde muere en 1997. Él fue básicamente un creador de la pedagogía crítica. Este término está asociado a estrategias de ensino sensíveis aos efeitos da relação do poder basada na raça, na classe, no gênero, na etnia, etc., sobre a aprendizagem y la formación de la conciencia. Mas, por el otro lado, Habermas, realmente, más allá de la ligación que tiene Freire sobre educación de adultos, Habermas no tiene realmente una ligación sobre educación de adultos, con excepción que siempre enseñó en la universidad, y la universidad está siempre lleno de adultos, aunque algunos no se comporten como tal. Él nace en 1929 y es considerado un teórico muy influyente, pero un teórico como deambula por los territorios de la filosofía y de las teorías sociales, no es completamente reconocido por los filósofos, especialmente los filósofos analíticos y la especulación metafísica clásica. Más específicamente, Habermas es considerado uno de los grandes representantes de la teoría crítica a la Frankfurt, especialmente como el segundo gran representante de la teoría crítica luego de Adorno y Horkheimer, que es la primera generación. Él le pasa más o menos unos 30 años trabajando en este proceso tan extraordinario de recrear básicamente la filosofía occidental. Por lo tanto, viendo el trabajo que hizo Habermas comparado con Freire, es difícil imaginar dos figuras más contrastantes do que Paulo Freire y Jürgen Habermas. Y no en tanto, hasta mismo un conocimiento apenas superficial do trabajo de ambos apunta a un conjunto de afinidades dignas de relevo. Afinidades esas que han sido frecuentemente referidas en pasajes, mas raramente exploradas en profundidad. Realmente en nuestro libro, A Leitura Crítica de Paulo Freire y Jürgen Habermas, es el único libro que existe y ya tiene sus casi 30 años. Yo quiero afirmar entonces que llama la atención que haya un parentesco entre ambos, particularmente en lo que se vincula a las preocupaciones morales y a las preocupaciones pedagógicas. Con todo, la influencia de Habermas en la literatura de la pedagogía crítica apenas ha sido marginal, mientras que la influencia de Freire es considerado el innovador, el originador de este modelo. Por el otro lado, Freire es ocasionalmente, más ahora recientemente, vinculado a la tradición de la teoría social crítica. Francamente, en mis primeros estudios, ainda estando en Argentina, yo hice afirmaciones que parecían temerarias en ese momento, como que Freire, trabajando muy perto de los argumentos originales de Marcuse y de los argumentos originales de Erich Fromm, realmente era un pensador muy perto a la teoría crítica de la sociedad de Frankfurt. Y francamente, hoy por hoy hay que reconocer eso. Ahora, ¿por qué entonces comparar a Freire y Habermas? No tenemos mucho tiempo para este trabajo, pero voy a definir esto en pocos trazos. Primero, porque es importante entender que los dos basan su filosofía en una teoría social continental europea para la exploración de los problemas más cruciales de nuestro tiempo.
Ambos se movimentan libremente en diversas corrientes de esas áreas. Y es cierto que sus carreras se inician en contextos bien diferentes y con objetivos diferentes. Habermas, filósofo alemán da Alemanha de posguerra, posiciona-se no cruzamento dos grandes debates da civilização ocidental. Freire, um brasileiro formado em direito e fascinado pelo linguagem e pela filosofia, inicia sua carreira no ambiente provinciano del nordeste brasileiro, trabalhando no SESI, um serviço de formação de indústrias já em atividade. Apesar da diferença de personalidade, origem biográficos e área de formação, Freire e Habermas partilham preocupações e conceptos de base. A interrelação entre filosofia e ciências humanas é central para ambos. Ambos utilizam livremente elementos retirados da prática de todas as disciplinas de ciências humanas e, pelo tanto, consideram que é muito importante a interdisciplinaridade. Ambos se comprometem em um trazado teórico complejo y aunque desenvuelven lenguajes esotéricos y conceptos teóricos marcantes en el cuadro internacional de las ciencias sociales, hay una compatibilización. Por ejemplo, la imagen de la esfera pública democrática, la situación del discurso ideal de Habermas o la situación de educación para la libertad y concientización de Freire. Ambos procuran envolver en modelos para la libertación y la emancipación. Y, por lo tanto, nuestro principal argumento con Moro es que hay que tomar en conjunto a Freire y a Habermas para ver un cuadro de trabajo para el desenvolvimiento de los temas reunidos por el grande pragmatista americano John Dewey. Trabajando separadamente y en contextos bien diferentes, acabarán, sin no saber, por emprender una división del trabajo intelectual cuyas afinidades y complementariedades son ahora un objeto de estudio. O paso que Habermas se centró en las cuestiones filosóficas y políticas más sistemáticas del pragmatismo y de su relación no resolvida con Hegel y Marx, la crítica del positivismo, a defensa de la teoría democrática. Freire desenvolvió los aspectos pedagógicos concretos de Dewey con la postulación de Escola Nova. Freire dice para mí, varios años antes de su muerte, de que él quería hacer un estudio cuidadoso de Escola Nova, basados en el concepto de experiencia vivida. Podemos referir una serie de afinidades sorprendentes, mas por ahora quiero seguir con otro punto que no es muy fácil de identificar. Los dos, tanto Habermas como Freire, fueron fuertemente influenciados por la filosofía existencialista, tornándose a ambos revoltados contra el conservadorismo político de Heidelberg. Ambos recorren profundamente y frecuentemente a Hegel, filósofo del inicio del século XIX, en las reflexiones sobre Karl Marx. Si uno piensa cuál es el modelo más influyente en pedagogía del oprimido, es sin duda el modelo de la lucha entre el amo y el esclavo. Es decir, hay aquí lo que yo diría que hay una conversación democrática entre Habermas y Freire, continuando el aprofundamiento del neopragmatismo de Dewey. Para Dewey, también para Freire y Habermas, la educación no dice respecto apenas a educación, mas también a la formación y expansión de la democracia y la ciudadanía democrática. Si hay un elemento que vincula específicamente a Dewey, Habermas y Freire, es la relación entre educación y democracia, aunque Habermas no era un especialista en educación. Ahora, hay otro segundo elemento más importante en Freire y Habermas que quizá en Dewey, el reconocimiento que la democracia tiene lugar en medio del capitalismo y, por lo tanto, hay un cierto riesgo
que la democracia sea colonizado por el capitalismo. No veo ningún riesgo de que el capitalismo sea colonizado por la democracia. E, pelo tanto, ambos critican las relaciones sociales capitalistas, muito embora rejeitan nociones simplistas sobre la revolución de la clase trabajadora o alternativas socialistas. Debo afirmar, sin embargo, que Freire fue siempre un pensador que consideraba la lucha de clases como un elemento central en la lucha por una democracia y por la lucha por una educación justa. Pelo tanto, Freire y Habermas se centran en el fenómeno de la dominación. Aquí tenemos un tema interesantísimo que quizás requiera a alguien hacer una tesis de doctoramiento. ¿Por qué Freire utiliza el término opresión más que el término dominación o explotación? Claramente, los orígenes religiosos de Freire se vinculan a esta imagen de opresión que tiene que ver con la tradición del pueblo de Egipto, del pueblo judeo siendo capturado por los egipcios, etc. Sin embargo, tanto en Habermas como en Freire hay una crítica sistemática al capitalismo tardío, o en Freire al capitalismo dependiente. Si uno lee los primeros estudios de Freire que se basan en un pensamiento sobre Brasil, es un pensamiento postcolonial. Otro elemento que es muy importante es entender los aprendizajes como actos subjetivos y como actos de comunicación, y donde las relaciones de poder interpersonal son fundamentales para pensar los fenómenos de la transformación. La estrategia que utilizamos con Raymond Moore, ahora aposentado y disfrutando de las playas mexicanas, claro, debe estar leyendo también, es que intentamos ver cuál es la intuición profunda de cada uno de estos pensadores. Pero no recusamos pensar a Habermas como un filósofo alemán esotérico, como un mandarín del mundo de las ciencias sociales. Y recusamos también entender a Freire como un pensador tradicional, retórico, latinoamericano. Efectivamente, yo falé mucho de esto, Freire como un pensador latinoamericano, pero Freire como pensador latinoamericano ultrapasó las limitaciones de un pensamiento dentro de América Latina y se constituyó no solo en el educador internacional más famoso del mundo, sino también en un pensador internacional que postula con la pedagogía crítica toda una posición teórica abrangente y que vincula la pedagogía con muchas otras ciencias. Por lo tanto, Freire no solo es un pensador, mas también es un metodólogo, mas también es alguien que crea una epistemología que luego se denominó como epistemología del sur global, y también es básicamente un pensador que ofrece argumentos para la defensa de sus posiciones. En resumen, yo quisiera afirmar en el poco tiempo que tengo para esta presentación de que hay una enorme complementariedad entre Habermas y Freire. Ahora, Habermas ofrece a Freire argumentos que justifican, fundamentan y desenvolven las posiciones de los dos. Del mismo modo, será posible mostrar cuando Freire contribuye para las preocupaciones prácticas y políticas de Habermas a un nivel de interacciones prácticas y concretas. Para ir fechando el argumento, los dos pensadores están dentro de la dinámica del centro y la dinámica de la periferia con respecto al fascismo y a la crisis capitalista. Veamos. Los pensadores vinculados a la sociología, como Émile Durkheim, o fundador francés de la sociología de la educación, demostró al final del século XIX las crisis de las sociedades modernas pueden ser ligadas directamente
a partir da história da educação e respectivos debates políticos. O sistema de educação jerárquico e basado nas classes herdado pela República de Weimar constituyó un aspecto crucial de la formación del carácter social autoritario que posteriormente se fue a revelar en un grande obstáculo para la movilización de la clase trabajadora, o lo que se conoce como el fracaso de la revolución bolchevique en Europa avanzada. Y que, claro, el fascismo es la respuesta al fracaso de la clase trabajadora. En América Latina, lo que Freire intenta hacer es una crítica sistemática a los coroneles que están tratando de evitar el avance de las masas camponesas en la lucha por un proceso democrático íntimamente alterado por las condiciones no democráticas de Brasil y alterado porque la fase de la crisis capitalista en América Latina hace de Freire un pensador de la dependencia, de la teoría de la dependencia. Ahora también, en los casos de Brasil y el tercer mundo, en términos generales, se asemejan en diversos aspectos de Europa do fin del siglo XIX e inicio del siglo XX. Ven como las formas iniciales del capitalismo, por otro lado, sufren la influencia de elementos específicamente característicos del fin del siglo XX, como la globalización y la crisis ambiental. Más concretamente, tanto Freire como Habermas representan posicionamientos de resistencia a aquello que recientemente se tornó objeto dominante en ambos contextos: a racionalización de la educación como pretexto de optimización del desenvolvimiento económico. Por otras palabras, a resistencia al facto de los temas de equidad y de formación cultural tienen dado lugar a estrategias orientadas para la resolución de exigencias económicas aparentemente más urgentes. En este contexto, las teorías críticas de educación, observen esta paradoja, las teorías críticas de educación se vienen forzadas a incorporar un elemento de conservación, señal mismo do conservadorismo, da defensa de funciones objetivas más tradicionales de educación. Ahora, vamos a hablar en los próximos 10 minutos en las vinculaciones entre la teoría crítica y el sujeto pedagógico. Para decir verdad, los dos pensadores, Habermas y Freire, toman como un punto de referencia central el sujeto pedagógico. Y este sujeto pedagógico implica un desenvolvimiento de las preocupaciones de ambos que están obscurecidas por vocabularios diferentes y contextos diferentes de producción de los textos. Los problemas no abordaje de Freire son prácticamente los inversos de aquellos con que nos deparamos en la abordaje de Habermas, debido al facto que los primeros escritos de Freire se reportan en el campo de alfabetización y también porque su influencia y difusión han estado en larga medida confinadas a los círculos educacionales y principalmente de alfabetización, educación de adultos. Mas la importancia de las bases teóricas más profundas de su pedagogía crítica no han sido sino ampliamente reconocidas hasta que fueron apreciadas por otras disciplinas mucho después. Digamos que si uno mira la trayectoria del pensamiento de Freire en el mundo entero, cuando comienza la recesión de Freire fuera de Brasil, es un pensador revolucionario de educación de adultos. Luego comienza a desaparecer en la década de los 80 del mundo de las noticias nuevas. Y al llegar al fin de los 70 es recuperado en parte por los trabajos que hizo Henri Giroux y otros más pensadores americanos, y es recuperado también por su inserción en el mundo europeo. Pronto voy a hablar en Río de Janeiro con la profesora Luisa Cortesão al respecto de la inserción de Freire en el mundo europeo.
Y también la inserción de Freire en el proceso postcolonial de África. Cuando Freire retorna a Brasil en 1980, es sin duda alguna el pensador educativo más reconocido del mundo. Ahora, sería incorrecto pensar de que la filosofía de la educación no tiene lugar en un contexto de la pedagogía crítica. A decir verdad, la pedagogía crítica es un modelo de filosofía social de educación y en gran medida también de la filosofía política de educación. Por eso Freire inventa un neologismo, del cual se faló muy bien Afonso, la politicidad de educación. Tema que no tenemos la posibilidad de hablar ahora. Mas cuando Habermas pensa el fenómeno de los círculos de cultura al interior de la sociedad civil, esta imagen de la esfera pública, o círculos de cultura al interior de la sociedad civil, esfera pública, en ese momento está dando el mismo fenómeno que Freire. Mas a partida de Habermas es claramente de un filósofo en el sentido clásico alemán. Y ahora, trabajando aquí por segunda vez en Alemania, es clara el tipo de rigor filosófico al cual me estoy refiriendo. Y procede a una redefinición de las tarefas de la filosofía y ejercita una reivindicación de la filosofía como un impacto en la naturaleza para entender la realidad social. En otros términos, Habermas pone la filosofía al servicio de las ciencias sociales y humanas, por lo cual, si bien él es muy conocido dentro del mundo de las ciencias sociales, es prácticamente ignorado en el mundo de ciertas perspectivas de la filosofía. Es considerado más un sociólogo o un teórico social que un filósofo social. Pero eso lo conducirá a Habermas en otros terrenos, por ejemplo, el campo del psicoanálisis. Ahora estamos hablando del psicoanálisis, un tema muy fuerte en los orígenes también de Freire, en su comunicación con Erich Fromm. La psicología social, que tiene mucho que ver también con el sujeto pedagógico del cual Freire fala. La psicología del desenvolvimiento, que fue central en el argumento de Freire, apuntando a los argumentos más claros de la teoría de la dependencia. Y Brasil tuvo a un pensador excepcional que fue a mi profesor, Fernando Henrique Cardoso, que luego desconoce lo que escribió, pero la lucidez de Cardoso en la década de los 60 a crear este modelo de la teoría de la dependencia, que fue ampliamente discutido en el mundo entero, muestra que realmente Brasil hace grandes contribuciones a las ciencias sociales. Cardoso fue uno de ellos. El otro tema central es vincular a la lingüística y a la ciencia política, que Habermas hace sistemáticamente y Freire hace asistemáticamente, mas los dos se vinculan mucho. Y finalmente la teoría de la comunicación, que Freire lo hace específicamente en un pequeño librito que no todo el mundo leyó propiamente, Extensión o Comunicación, o en su libro, que fue uno de los primeros traducidos en inglés, Educación para una conciencia crítica, que toma segmentos de ese librito y es traducido al inglés. Y ese librito de Educación para la conciencia crítica es simplemente la mejor declaración epistemológica del argumento que presenta Freire. Entonces, en primer lugar, que en términos generales es extremadamente útil ver los trabajos de ambos como encuadrados en la tradición de la teoría social crítica, que embora tenga sus raíces en la tradición marxista, tiene desde hace mucho vindo a contribuir por una reformulación no dogmática y supradisciplinar de la teoría social adecuada a las crisis de las sociedades capitalistas contemporáneas. En segundo lugar, a sustancia
del paralelismo entre sus contributos possen ser interpretados como un aprofundamento de temas implícitos, mas no resolvidos, no concepto marxista de praxis, porque os dos pensadores, Habermas, incluso en su práctica durante las revoluciones estudiantiles en Alemania, fue a través de discutir la práctica de los movimientos revolucionarios. Y Freire es un pensador de la práctica por definición. Además, al dirigirse a una psicología social crítica, ambos fundamentan una pedagogía crítica orientada para aquilo que frecuentemente llamará de teoría do sujeito dialógico o do sujeito pedagógico. Ambos os presupuestos que a ellas se interrelacionan necesitan más esclarecimiento. Quedan 3 minutos. Por lo tanto, voy a hacer solamente un par de apuntamientos. Primero, a ventaja de situar a Freire en un contexto más vasto reside en la eliminación de la necesidad de reivindicar que él tenía elaborado una teoría autosuficiente o afirmar que su trabajo es de un profeta aislado. Su obra será antes vista como un abordaje desenvolvida originalmente en los márgenes de América Latina, más influenciada por la teoría social europea y norteamericana que más tarde veo igualmente influenciar él a esas teorías. Segundo, en los dos, tanto el teórico de Frankfurt como el teórico de América Latina, fueron objeto de una tendencia a entender los modelos como interdisciplinares internacional de carácter general, que fueron objeto de diversos rotulajes a lo largo de las últimas décadas de la vida de Freire. No contexto de educación, a teoría crítica está estrictamente relacionada a una concepción histórica y reflexiva de reproducción social y cultural. Quiero terminar entonces con el grande tema que Marx inició, mas Freire no pudo dar una respuesta decisiva, y para el cual Habermas trabajó profundamente y nunca se tuvo una respuesta que satisfaga a todos. O tema de la alienación. Está muy claro que el tipo de argumento que hace Marx sobre la alienación, que está vinculado a la lectura volta de cabeza de Hegel, es algo que Habermas luchó por definir fuera de los mecanismos de reproducción económica. Y por eso su aproximación al psicoanálisis, discutiendo a Freud y discutiendo, por supuesto, a otros pensadores psicoanalistas, y por eso su intento de ver la imagen de la comunicación como un acto público que puede ser definido a partir de un modelo que puede confrontar específicamente los mecanismos de alienación. Pero Freire también hace lo mismo, solo que Freire, y esto lo dije recientemente en la nueva introducción que escribí para la nueva publicación en Bloomsbury de educación, de educación para la conciencia crítica de Freire, Freire tenía tal respeto por el pensamiento, el senso común de los sujetos subalternos, que no aceptaba hacer una crítica a los mecanismos internos de alienación, como el machismo, tan predominante en muchos espacios del mundo, pero también en la clase operaria, también en la clase camponesa, etc. Es decir, ese respeto a la cultura popular le impidió a Freire hacer un análisis más sistemático de los problemas a los cuales él se había referido, especialmente en el capítulo 3, sin duda, el capítulo más importante de Pedagogía del Oprimido. Queridos mías y míos, es un grande placer estar aquí hoy y continuaremos su diálogo. Muy obrigado.
Agradecemos ao professor Carlos Alberto Torres, UCLA, pelas importantes contribuições ao debate e convidamos para dar sequência à sessão especial o professor Ivonaldo Neres Leite. Muito bem, boa tarde a todos e todas. Cumprimentar meus colegas de exposição, o professor Torres e o professor Scocuglia, dizer da satisfação de dividir convosco este curto momento, ou este curto rato, como se diz em espanhol, e agradecer à professora Brenan pelo convite para participar do simpósio, convite que a princípio eu declinei, por uma razão substancial. As sessões especiais têm mais o caráter de celebrar, e o meu perfil é mais analítico, é um perfil mais de analisar. Mas a professora, de forma muito amável e diplomática, reiterou o convite, e aqui nós estamos para tratar do tema que nos ocupa nesta tarde de quarta-feira. Eu penso que existem algumas conexões. Eu penso o seguinte, penso que são dois grandes pensadores e fazendo uma abordagem eminentemente analítica, evidentemente que não está descontaminada de valores, eu penso que existem convergências significativas entre Paulo Freire e Habermas, mas também penso que existem pontos de tensionamentos muito fortes, para não dizer mesmo de contradição. Então, eu, por isso, estruturei minha fala, que espero cumprir o tempo estipulado de 30 minutos, e peço que me seja avisado, em 4 pontos. O primeiro ponto, se for possível mostrar uns slides que eu preparei, eu gostava que assim fosse. Bom, eu preparei minha fala em 4 pontos. O primeiro ponto, que eu chamo Habermas, base material, implicações contextuais e abordagens. Ponto 2, Paulo Freire, base material, implicações contextuais e abordagens. A ponto 3, algumas tensões analíticas entre Habermas e Paulo Freire. E, por fim, eu gostava de finalizar a minha comunicação com as convergências gerais que existem entre os dois, além, evidentemente, das que já foram de forma muito competentes, assinaladas pelo professor Torres e pelo professor Scocuglia. Penso que essas convergências, elas existem, mas não quero repeti-las. O próximo, por favor. Bom, eu começo situando a base material de Habermas, né? Veja, Habermas é um pensador do capitalismo avançado, como de alguma forma, en passant, o professor Torres já sinalizou, e que está, sobretudo, preocupado nos anos 60 e 70 com a crise de legitimação do capitalismo tardio, a crise de legitimação. E, como bem também en passant realçou o professor Torres, Habermas é um pensador que está preocupado em fazer uma revisão de toda a tradição filosófica ocidental, toda a tradição filosófica ocidental. A esse respeito, é muito emblemática uma obra dele que se chama Uma Reconstrução do Materialismo Histórico, uma reconstrução do materialismo histórico, que fundamentalmente desloca a abordagem do conceito de classe social, porque entende que há uma superação, sobretudo, nos países do capitalismo avançado, do conceito do paradigma produtivo, e ao invés dos sujeitos de classe social, burguesia, proletariado, por exemplo, ele prima pelos chamados agentes comunicativos, que têm, sobretudo, o que guia a abordagem, o que guia, digamos assim, a ação dos sujeitos, são normas de ação social validadas pela moral e legitimados pelo direito. E, portanto, aqui estamos diante de uma perspectiva em relação ao materialismo histórico de reconstrução que é inteiramente diferente das abordagens clássicas do marxismo. Então, isso é um ponto que eu considero central,
para situar ele a partir da base material onde ele está colocado. Outro ponto central, a meu modo de ver, e isso é razoavelmente consenso, que nós temos em Habermas a passagem de um paradigma da consciência para um paradigma da linguagem. Isso está dado de modo consensual, seja na interpretação do próprio material, seja entre os comentadores. Nós não estamos com a filosofia habermasiana no paradigma da consciência, estamos no paradigma da comunicação ou do discurso, com todas as implicações que isso tem. Depois, eu acredito que Habermas aporta a teoria social, aporta uma epistemologia de ciência social extremamente sofisticada, que pressupõe a superação de escolas até ele formular o seu próprio background. Eu acredito que aqui é um descompasso em relação a Paulo Freire, mas isso eu exploro mais adiante. Começamos, por exemplo, com a crítica ao estrutural funcionalismo de Passos, não é? Em seguida, entende que o estrutural funcionalismo, com a ideia de homogeneidade, perde a dimensão da intersubjetividade que existe entre os sujeitos, ou se quiser, os agentes, expressão que eu gosto mais, e, portanto, busca apoio na fenomenologia de Schutz, ou se quiser, depois no existencialismo também, mas questiona a fenomenologia por entender que ela desconsidera a dimensão linguística e, por isso, a complementa com os jogos de linguagem do último Wittgenstein. Há um primeiro Wittgenstein e há um segundo. O primeiro tem uma relação com a linguagem quase matemática, o segundo tem uma relação, digamos assim, mais relativista, mas ele termina vendo os jogos de linguagem como fechados em si mesmo e daí recorre à hermenêutica de Gadamer. E a hermenêutica muito mais que vai além da interpretação dos textos, mas que procura encontrar a validade dos próprios conceitos. Não satisfeito com isso, ele aporta, evidentemente, como já foi dito, na linguagem e na assimilação da psicanálise e na crítica marxista da ideologia. Então, aqui nós temos, efetivamente, uma contribuição para a epistemologia de ciência social, que é fulcral, além de filosófica, para a ciência social. É certo que depois, sobretudo agora recentemente, há um ex-colaborador dele que o acusa de déficit sociológico na discussão sobre o mundo da vida, mas isso é outra conversa. Axel Honneth acha que ali há um déficit de formulação sociológica no modo como ele idealiza o mundo da vida, mas, enfim, nós temos fundamentalmente, uma epistemologia de ciência social muito sofisticada, de superação e superação de escolas. Bom, e por fim nós temos, a partir dessas elaborações, nós temos o sistema e o Lebenswelt, ou, como dizemos nós na língua de Camões, ou na língua de Cervantes, também o mundo da vida ou o mundo vivido, que implica 3 dimensões, cultura, sociedade e personalidade. O mundo da vida ou o mundo vivido, Lebenswelt, implica essas 3 dimensões, cultura, sociedade e personalidade. Da cultura, nós extraímos interpretações. Da sociedade, regras para a vivência intersubjetiva. E a personalidade, as habilidades do falar e do agir. Bom, o que é que nós poderemos, em modo de chave, dizer a respeito de Habermas, para então fazermos as aproximações convergentes e divergentes com Paulo Freire, repito, em minha perspectiva, e de outros colegas também, nós nunca fazemos nada em separado. Eu penso que é um pensador, como já foi realçado, um pensador que assume com capa e espada a tradição iluminista contra todas as tradições pós-modernas. Todas as tradições pós-modernas. Contra todas as tradições pós-estruturalistas. E assume o projeto da modernidade como um projeto incompleto. A ideia de reinventar a teoria crítica e procurá-la tirar do beco sem saída que os pais fundadores da teoria crítica colocaram, com a ideia da razão instrumental. Em Adorno, quando nós analisamos bem os textos,
O que resta é a estética e a religião como saída, porque a razão por si ela é instrumental. Então, fica a estética, quiçá a religião. Eu acredito que o aporte de Habermas é um aporte fundamental de refundação até da teoria crítica, e do ponto de vista da teoria da democracia, é um aporte, talvez seja o aporte mais consistente ou mais substancial, digamos assim, para a renovação de uma teoria da democracia. Agora, isso sempre, não percamos de vista, a partir dos países do capitalismo avançado, que nos anos 70, 60, 70, passavam por uma crise de legitimidade, o estado de bem-estar social estava numa crise profunda, não é, que resultou nas reconfigurações dos anos 70 e no nascimento do neoliberalismo, nas escolas neoliberais que emergiram a partir dali. Então, eu penso que partir da base material onde se encontra o Habermas, desde o primeiro trabalho dele, Transformações Estruturais na Esfera Pública, que é inspirado em Hannah Arendt, é fundamental para o conhecimento e interesse de 68, é um livro central também, é indispensável para vermos onde efetivamente vai a consistência das aproximações entre Habermas e Paulo Freire e onde existem tensionamentos. O próximo, por favor. Bom, faço o mesmo em relação, não vou me repetir, em absoluto, estou inteiramente de acordo com as considerações do professor Torres e do meu colega professor Skokuglia. O Paulo Freire situa-se, diferente de Habermas, situa-se na periferia ou na semiperiferia. Eu confesso que esses conceitos de centro e periferia hoje provavelmente não fazem muito sentido. Parece-me a mim que a elaboração de Wallerstein faça mais sentido quando trabalha com o sistema mundo, onde existe um centro, uma periferia e uma semiperiferia, e que, portanto, países como o Brasil não são países, quando comparamos os indicadores sociais, eu digo agora, os indicadores sociais de um país como o Brasil não são semelhantes, sociologicamente falando, com os indicadores sociais de um país como o Gabão, por exemplo, como a Guiné, por exemplo, são indicadores sociais diferentes. Então, me parece ser, digamos assim, precipitado analiticamente, reducionista e pouco produtiva do ponto de vista do entendimento, trabalhar com essa dicotomia centro-periferia, que foi a formulação que nasceu a partir dos pensadores da CEPAL, de onde veio a teoria da dependência. A teoria da dependência tem duas vertentes, a vertente do Cardoso, né, de natureza mais weberiana, e a vertente do Teotônio, de Rui Mauro Marini e de outros, mas ambos trabalharam com essa categorização de centro e periferia. Não me parece, francamente, e o próprio Teotônio dos Santos, antes de morrer, evoluiu para uma abordagem mais alargada, mas vamos lá. Paulo Freire, de qualquer forma, situa-se na periferia ou na semiperiferia. Pode ser que o Brasil dos anos 60 era uma sociedade em trânsito, tivesse características mais periféricas. É possível. Seja como for, o que está em causa naquele momento ali do mundo, e não só do Brasil e da América Latina, da Ásia e da África, é a ideia de terceiro-mundismo. Não é? Com, sobretudo, a influência do livro de Fanon, Os Condenados da Terra. Fanon, o francês, analisa, sobretudo, a colonização africana e asiática, e quando olha para aquelas sociedades, ele vê três ideais tipos, digamos assim. Ele vê o trabalhador nativo, que é colonizado, portanto, escravizado. Ele vê o intelectual colonizado, aquelas elites intelectuais daquelas sociedades que estavam a serviço da colonização, dos colonos, e vê uma expressão marxista, vê o lupenproletariado. Então, quando nós vemos as obras iniciais de Paulo Freire, fazendo uma leitura sistemática mesmo, vemos que é um livro é um pensamento que nasce influenciado
por essa dimensão da libertação do terceiro mundo, e é natural. Nós vivíamos, naquela altura, ali, a descolonização afroasiática, a Conferência de Bandung, e assim sucessivamente. E, portanto, é um pensamento que nasce para dar voz a quem não tem voz. Quando nós olhamos, sobretudo, para o Brasil, e no Brasil, nessa altura, as escolas de pensamento que se constituíram ali, é, sobretudo, a escola do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que teorizaram que o país vivia uma sociedade em trânsito, e daí surgiu a ideia de nacional desenvolvimentismo. E falar do ISEB em relação a Paulo Freire é, sobretudo, falar da influência de Álvaro Vieira Pinto. Sobretudo, a influência de Álvaro Vieira Pinto, né? A ideia de conscientização, sociedade em trânsito, consciência ingênua, consciência crítica, são categorias que estão no clássico Consciência e Realidade Nacional, de Álvaro Vieira Pinto, um tijolo de cerca de mais de 1000 páginas, onde ele sistematiza o que é a consciência crítica. E Paulo Freire se apropria da formulação de Vieira Pinto e diz isso, tem um livro dele aí, não é? Um livro muito conhecido, Aprendendo com a Própria História, onde ele diz concretamente que o conceito de conscientização não é dele. Foi um conceito que ele herdou de Álvaro Vieira Pinto. E depois Álvaro Vieira Pinto, antes de Educação como Prática da Liberdade ser publicada, Álvaro Vieira Pinto fez a revisão, fez sugestões ao livro. E, bom, então, Paulo Freire, o ambiente do ISEB é um ambiente eminentemente de pensar o país, pensar a nação. E aí vem as campanhas de alfabetização, isso aí não vou chover no molhado, porque é do nosso domínio. Bom, é essa realidade que está presente no nascedouro da obra de Paulo Freire, do ponto de vista empírico, uma preocupação com as sociedades em trânsitos. O Álvaro Vieira Pinto tem outro conceito fantástico, que são as situações limites, que daí inspira Paulo Freire para a ideia de inédito viável. Enfim, então, esse ambiente de nascimento da obra, nem sempre reconhecida por as leituras, digamos assim, não muito atentas às fontes originais do pensador. Então, nós, quando olhamos para o background do nascimento do Freire, o professor Torres é especialista nisso, eu não repito, apenas relembro, nós temos, no caso do Brasil, a presença do ISEB, não é? E o dualismo estrutural, onde vem um conceito, consciência ingênua e consciência crítica, com uma série de variáveis. Consciência crítica, que dá origem à conscientização, tem uma série de variáveis. Objetividade, totalidade, liberdade, nacionalidade. É o inverso da consciência ingênua, que é o messianismo, é a adoração dos heróis, é o puro emotivo. Bom, então, recuperar essas polaridades é importante para ver o local geográfico e a inspiração teórica. Depois, a meu modo de ver, e também isso, imagino que é razoavelmente consensual, é uma obra que nasce de um pensamento que nasce de uma encruzilhada de caminhos, seja da própria fenomenologia, seja do personalismo de Emmanuel Mounier, seja da ascendência escola novista, no caso do Brasil, por influência de Anísio Teixeira, seja pela abordagem dialógica a partir de Martin Buber, o filósofo judeu, não é, que teoriza a relação tu e eu, a relação tu e eu tradicional significa que eu me imponho. Martin Buber diz que não, a relação tu e eu é resultado, sim, do eu, do tu se tornando eu também. Isso é o diálogo. Então, está presente isso. Está presente um marxismo de natureza hegeliana, não é um marxismo lá de Althusser, né, do corte epistemológico, um marxismo quase de laboratório, mas o marxismo de Paulo Freire é um marxismo a partir de História e Consciência de Classe, de Lukács. Está presente Lucian Goldman, com a ideia de máxima consciência possível,
e a teologia da libertação. Então, é um pensamento que nasce de uma encruzilhada de caminhos, e que proporcionou ao oprimido um estatuto pedagógico, tornando-lhe objeto e sujeito de uma pedagogia que, pela conscientização, objetiva a sua libertação. Não é? Então, fazer essa leitura me parece fundamental para, então, mais adiante, compararmos os dois de modo mais sistematizado. A partir disso, conhecendo os ambientes de Freire, o ambiente de Habermas, e vendo, mesmo de maneira sintética, conforme o tempo aqui me permite mostrar o que é seminal neles, parece-me que é relativamente razoável concluir que em Paulo Freire há a primazia do educativo e do pedagógico. Parece-me razoável isso. E que não temos, em Paulo Freire, uma teoria compreensiva da sociedade e dos seus dispositivos de ação social. Isso não há. Evidentemente que, a partir do momento que ele faz conexões com alguns autores e com teóricos, é possível fazer ilações nesse sentido, mas aí são as entrelinhas e não as linhas. Uma teoria compreensiva, como nós encontramos em Habermas, do ponto de vista da construção de uma epistemologia de ciência social que supera escolas, em Paulo Freire, nós não encontramos, e o que é inteiramente compreensível, porque esse não era o propósito do Paulo Freire. Esse nunca foi o propósito dele. Ele dialogou com os teóricos sociais para construir o seu background e tratar da educação e da pedagogia, de modo geral. Próximos, por favor. Bom, a partir disso, eu vejo alguns tensionamentos, algumas tensões analíticas entre os dois. Inicialmente, os contextos. São contextos inteiramente distintos, o que não é problema. Pode-se ser um autor central na periferia e pode ser um autor periférico na centralidade. Esse não é o problema. A questão é que os contextos de cada um, sob determinados pontos de vista, interferem na produção teórica deles. No caso de Habermas, isso é muito visível, quando ele se propõe a fazer a transição entre o paradigma da consciência e o paradigma da linguagem, para o paradigma da linguagem, quando se propõe a reconstruir o materialismo histórico, porque entende que o trabalho de interação, o trabalho não é uma categoria central mais hoje, ou pelo menos já não era, nos anos 60, 70, e, portanto, o trabalho perdeu o estatuto como construtor de identidade, de biografia, nas sociedades centrais. Bom, isso, evidentemente, para a sociedade alemã, da altura, isso faz todo sentido. Me parece que para a semiperiferia e para a periferia do sistema não faz sentido. Então, aqui nós estamos diante de uma diferença, digamos assim, forte, que, muito embora seja uma diferença de contexto, tem influência na obra que é produzida. Paulo Freire fala dos oprimidos, que é uma categoria ampla também, né? Fala dos oprimidos, da libertação dos oprimidos, onde, em princípio, estão todos os oprimidos, camponeses, operários, trabalhadores, todo tipo de opressão. Mas o conceito de classe, e foi dito aqui de modo muito acertado, ele é central em Paulo Freire. Ele é central em Paulo Freire. Não é em Habermas um conceito central, porque há ali uma transição para a ideia dos agentes comunicativos. E a própria ideia de reconstruir o materialismo histórico assenta-se na perspectiva de que a luta de classes não é mais o motor da história. Isso é uma frase forte no marxismo. A luta de classes é o motor da história. E para Haber não é mais. E não é porque o conflito de classes foi institucionalizado, que é verdade. Sobretudo nas sociedades do capitalismo avançado, há uma tripartização do poder, aos conselhos, onde os diversos sujeitos sociais se encontram para negociar, com a mediação sendo feita pelo Estado, as câmaras de negociação de salários, de benefícios, e assim sucessivamente.
Portanto, do ponto de vista do lugar onde Habermas se situa, faz sentido dizer que o conceito de classe perdeu a estatura de centralidade. Porque, de fato, os países do capitalismo avançado perdeu. Se desaparecer, é outra coisa. Parece-me que não, que o trabalho teria... Aí teríamos que entrar na discussão do trabalho como valor de uso, como valor de troca, trabalho abstrato, trabalho concreto, e o trabalho continua sendo uma categoria central para a sociabilidade humana, mas para ele não. Para ele não. Agentes comunicativos, sim, aí é outra coisa. Em Habermas, portanto, isso, como consequência, temos uma tensão entre o paradigma da linguagem e o paradigma da consciência. Portanto, em Habermas temos a ideia de construção de uma sociedade ideal de falantes, de comunicantes, a partir do mundo da vida, uma nova esfera pública, e, portanto, aqui o central é a linguagem e comunicação. Em Freire é a consciência, né? Em Freire é a consciência. Então, isso. O agente da comunicação. O agente da comunicação, em Paulo Freire, é o agente que está situado, ou os agentes que estão situados em pontos de referência diferentes do que se refere à condição social. São os oprimidos e os opressores. O agente da comunicação em Habermas não se assenta nesse estatuto. É uma comunidade ideal de fala que permita o desenvolvimento do diálogo da comunicação em patamar de similaridade. Em Paulo Freire, o diálogo envolve a opressão e oprimido e a libertação. Pode até dizer que depois a libertação se dá na consciência, porque tem a dialética do senhor e do escravo, e essa é uma crítica feita à ideia de conscientização, mas é outra coisa. Mas, seja como for, o agente da comunicação nos dois são agentes diferentes, decorrentes dos locais onde eles estão. Bom, forte também uma tensão analítica. Por fim, a ideia de mudança social. Não é? Concretamente, Habermas está propondo, a ideia de mudança social em Habermas é reforma. E, sobretudo, reforma dentro do estado de bem-estar social. A ideia de buscar dispositivos de legitimidade que garantam a continuidade de um estado de bem-estar social razoável, ou, se quiser, a social-democracia europeia. Não é o caso do Paulo Freire. Aliás, Habermas tem algumas coisas curiosas. Porque, veja, na guerra da Iugoslávia, o Habermas apoiou a invasão da Iugoslávia, né? Pelo menos assentiu a invasão da Iugoslávia. Mesmo as manifestações estudantis na Alemanha de 68, houve um momento ali de choque entre as manifestações estudantis e ele próprio. A dada altura, inclusive, ele chegou a cunhar a expressão contra as manifestações estudantis de fascismo de esquerda. Depois retirou, porque, diferente de Marcuse, porque imaginava que o modo como aquelas manifestações estavam sendo conduzidas era de forma tão violenta, inclusive atacando o Instituto de Pesquisa Social, que aquilo ali não se diferenciava muito do modo como a extrema-direita agia, e fez essa crítica e afastou-se. Depois retirou a afirmação que fez, mas a fez. Retirar ou não retirar é o de menos, mas porque isso evidencia a ideia de mudança social que está pressuposta no background habermasiano, é de reforma, não é? No sentido de uma sociedade social-democrata. No caso do Paulo Freire, não. Paulo Freire e todo o projeto político-pedagógico de Paulo Freire é em função da transformação e da superação, ou pelo menos majoritariamente, ou para muita gente, é um projeto de transformação do capitalismo. Sobretudo o capitalismo dependente e periférico. Bom, então aqui nós temos aí alguns pontos de tensão, que em minha perspectiva são pontos de tensão mais fortes, e que essa busca de convergência entre os dois, isso requer um trabalho de problematização, a meu ver, e de superação. Como faz isso? Aí a pesquisa disciplinada, rigorosa, estudo. A próxima, por favor. Próximo, por favor. Bom, aí as convergências. Eu enxergo convergências importantes entre os dois também,
Eu penso que a principal convergência que existe entre Paulo Freire e Habermas se dá em decorrência do fato de que os dois são pensadores da modernidade. São pensadores do projeto moderno, projeto de emancipação humana, com diferenças, mas são pensadores do projeto da emancipação humana à luz da razão iluminista. À luz da razão iluminista. Paulo Freire, por mais que tenha uma formação de natureza eclética, está concretamente posto na obra dele, está posto uma perspectiva de transformação da sociedade, não é? Que é o projeto da modernidade. A igualdade, a liberdade e a fraternidade, desde a Revolução Francesa, que é um projeto atacado pelas correntes intelectuais que estão em moda hoje em dia, não é? Estão em modas hoje em dia. Restam-me 3 minutos, que estão em moda hoje em dia, dizer que a modernidade esgotou as metanarrativas, socialismo, comunismo, isso não faz mais sentido, aí vem os pós todos. São 2 pensadores que assumem a herança moderna, isso para mim é significativo. Penso que a racionalidade dialógica dele, do Paulo Freire, também dialoga com a racionalidade comunicativa do Habermas. Concordo também com o que foi dito, há em ambos bases para uma teoria do sujeito pedagógico, acho que isso é um achado importantíssimo para a reinvenção, seja da teoria crítica, seja de uma pedagogia crítica, e penso que há em ambos uma superação da epistemologia encarada na razão autofundante do conhecimento, quer dizer, que o agente age de forma unilateral sobre o objeto. Penso que os backgrounds de ambos permitem que a relação sujeito e objeto, o agente e objeto, faz com que o agente se torne interagente. Sobretudo, em nosso caso, no caso das ciências humanas, nós somos sujeito e objeto ao mesmo tempo. Algumas tradições modernas, evidentemente, que pecaram, entre aspas, pecaram por não enxergar isso, mas acredito que a perspectiva habermasiana e a perspectiva freiriana recuperam essa perspectiva, que é algo bastante louvável. Bom, em forma de síntese bem apertada, eu sinto sempre a necessidade, quando nós fazemos um diálogo entre um teórico da estatura que tem o Habermas e os teóricos mais próprios da educação, a necessidade de sermos rigorosos com a aplicação dos conceitos e com a apreensão dos conceitos, para que, no campo educativo, nós construamos abordagens que sejam abordagens, digamos assim, credenciadas pelos agentes que estão postos neste mesmo campo educativo, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento e para as sociedades amparadas em processos emancipatórios. Muito obrigado. Obrigada, professor Ivonaldo Neres Leite, por suas contribuições. Vamos iniciar agora, 20 minutos de debates. Os participantes podem fazer as perguntas no chat, a gente já tem algumas perguntas. Avisamos aos inscritos no simpósio que a lista de frequências já foi disponibilizada também no chat. E vamos à primeira pergunta. Professor Scocuglia, tá? Que relação... a pergunta é de Miguel Martins e ele pergunta: que relação podemos estabelecer entre a teoria do agir comunicativo de Habermas e a comunicação dialógica dos círculos de cultura freirianos? Está direcionada ao professor Scocuglia. Eu acho que tem uma convergência muito forte no que Habermas pensa do que é o agir comunicativo e a pedagogia dialógica do Paulo Freire, que é externada desde os ciclos de cultura e é gradativamente reconstruída ao longo do tempo. Eu acho importante, inclusive, que a gente note que o Paulo Freire não morreu em 68, quando escreveu A Pedagogia do Oprimido. Ele só morreu em 97, 30 anos depois. E quando a gente fala do Paulo Freire, ele não se reduz ao que escreveu nos anos 60, não é? Quem escreve sobre isso num livro muito interessante e, ao mesmo tempo, muito, como se diz?
com problemas é a Vanilda Paiva, quando acha que o Paulo Freire só escreveu Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Quando Paulo Freire escreve escreve Pedagogia da Esperança, ele escreve um subtítulo muito interessante, um reencontro com a pedagogia do oprimido. E ao reencontrar a pedagogia do oprimido, ele refaz colocações muito fortes que estavam lá e que ele foi trabalhando ao longo do tempo. Então, eu acho que essa questão das convergências ou não convergências entre o Paulo Freire e o Habermas precisa ser situado no conjunto da obra. O conjunto da obra do Paulo Freire não está colocado em 2 livros, mas em 30 e poucos. Então, eu acho que a gente precisa entender, por exemplo, sem julgamento de valor do conceito em si, quando ele chega em Pedagogia da Esperança, ele escreve: precisamos ser pós-modernos progressistas. Lógico que esse conceito é problemático, mas só para mostrar que a própria visão de... existe no Paulo Freire, 2 pés, vamos dizer assim, um na modernidade e outro na pós-modernidade, se a gente quiser chamar, quando ele ocupa o espaço, talvez demasiado, com as questões de luta de classes colocadas na pedagogia do oprimido, com outras questões, como raça, etnia, gênero, etc. Então, acho que é muito interessante a gente ver isso. E quando a gente vai para a teoria da comunicação e para a dialogicidade em Paulo Freire, são conceitos centrais que, a meu ver, vão puxando outros conceitos para mais próximo, né? Mais próximo de cada um, e explicam melhor a evolução de cada um, né? A progressão do pensamento de cada um. Por outro lado, eu acho que com isso o Paulo Freire reforça a sua teoria social, o seu entendimento de sociedade, a sua visão da educação numa sociedade democrática, etc., né? E eu acho que isso ele faz em pelo menos 3 tempos. Não é? Um que é antes do golpe militar de 64, que é o começo, vamos dizer, das suas leituras, da sua obra, que depois vão resultar em publicações como Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido. Depois, um tempo de exílio, onde o estágio, o tempo no Conselho Mundial das Igrejas e a sua própria projeção o tornam mundial, um pensador mundial, e faz com que a gente fique bem surpreso, como se diz, impactado com a questão do Paulo Freire ser hoje, por que será? O 3º autor mais citado das ciências humanas e das ciências sociais. Não é? O que será que em 2021 quer dizer isso? Não é? Quer dizer que esse é um autor mundial e que tem, obviamente, equívocos e avanços, mas que esse é um autor que tem uma referência importante no mundo todo. Não é? Se ele, por um lado, é um autor que nasce no Brasil e na América Latina, não é verdade que ele continue sendo um autor do Brasil e da América Latina. Ele ganha uma projeção mundial, né? E ganha projeção mundial não porque é homenageado, mas pela sua consistência teórica. Então, eu acho que é a partir daí que a gente pode olhar o Paulo Freire com uma leitura de totalidade, como eu defendi no começo. A obra do Paulo Freire não está circunstanciada em 2, 3 anos, é uma obra de 50 anos. E essa obra acho que merece um aprofundamento cada vez maior.
A próxima pergunta é de Miguel Júnior Zacarias Lima, está direcionada ao professor Ivonaldo Leite, e ele diz assim: poderia retomar a sua reflexão quando se refere a Gadamer, falar um pouco sobre a relação entre o círculo hermenêutico e o círculo cultural em Freire? Bom, Gadamer é um dos filósofos centrais da hermenêutica, na verdade, e diferente da hermenêutica tradicional, que é a hermenêutica que se limita basicamente à interpretação textual, a fazer a exegese dos textos, é até um ramo aí de natureza nos estudos religiosos, a hermenêutica de Gadamer, ela procura provar conceitos, vai além da interpretação textual, mas sim tem em conta a formulação dos conceitos. Isso como vejo. Em relação aos círculos de cultura, Gadamer é um autor central em Habermas, não é? É uma escola que ele abraçou e que superou e que fez do instrumental de Gadamer a sua base teórica para construir a epistemologia de ciência social. Eu não chego a ver diretamente, eu não sei se a questão foi formulada de modo próprio, eu não consigo ver uma relação entre ele e o círculo cultural de Paulo Freire. Isso eu não consigo enxergar. A próxima pergunta é para o professor Torres, é uma pergunta de Miguel Martins, e ele diz assim: em que medida poderíamos relacionar os círculos de cultura no interior da sociedade civil, tematizados por Habermas, com os círculos de cultura freirianos no contexto da educação? Bom, actualmente en Estados Unidos existe un conjunto de networks que se consideran a sí mismos círculos de cultura y que serían casi un referente idéntico a ciertos análisis que uno podría describir como partes de las esferas públicas de deliberación que no son ni controlados por el Estado ni por el mercado. En ese sentido, hay un paralelo bastante claro. Es pedagógico, y puede ser que sea pedagógico, pero pienso que tiene también un recurso didáctico en Freire, más que simplemente un recurso pedagógico. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con el elemento vinculado a la epistemología. En Freire hay una hermenéutica de la sospeita. Y esta hermenéutica de la sospeita está muy vinculado al tercer nivel de la hermenéutica que propone Habermas con respecto a las ciencias humanas, sociales, etc., que refiere a un modelo de ciencia que va mucho más allá, para usar la nota de pie de página de Hegel, que la ciencia de experiencia de conciencia. Es decir, aquí me parece que tratar de buscar en la caracterización de cada uno de los conceptos la equivalencia absoluta es un error, simplemente porque las equivalencias tienen esa virtud de ser equivalencias, pero nunca son absolutas. Prácticamente un modelo matemático muy claro. Para terminar, yo diría que hay otros paralelos, y uno que no se enfatizó suficientemente en esta conversación es la vinculación con el tema de la democracia. Desde los principios de Freire, incluso desde su trabajo vinculado al ISEF, y yo coincido con la crítica a Vanilla Paiva, Freire siempre pensó que la solución para el drama político-cultural de Brasil es la democracia. Y eso sería muy parecido al argumento que establece Habermas cuando está pensando que el patriotismo es básicamente aceptar como referente la constitución democrática a la cual uno tiene que defender. En ese sentido, me parece que las epistemologías no son tan diferentes, a pesar de que hay ahora extrapolaciones, tratando de darle a Freire
el carácter de un fundador de la epistemología del sur global. Pero también me parece que lo que no es muy diferente es el concepto de contradicción. Porque en Freire el concepto de contradicción es el que determina la cuestión de los sujetos sociales que están en diálogo o en disputa. Y el diálogo no siempre es posible. Y el concepto de contradicción ya viene en Freire más allá que en Lukács, viene de Karel Kosik, que es el gran autor marxista que él termina por abrazar hacia el final de su trayecto en este mundo. Esto implica también una pregunta sobre el Estado. Y está claro que hay varias fases en el pensamiento de Freire, como hay varias fases en el pensamiento de Habermas. Pero la conclusión real es que dentro de un modelo que yo llamaría de democracia radical o socialdemocracia, los dos coinciden en afirmar la urgencia de un estado de bienestar social. En Pedagogía del Oprimido hay una disputa muy interesante entre acción cultural para la libertad como un modelo de emancipación y el otro lado es la cuestión de Pedagogía del Oprimido como otro modelo de emancipación. Pero si uno quisiera sintetizar dónde está el aspecto más central de las convergencias entre Habermas y Freire, es el concepto de emancipación, que en uno es mucho más claro y en el otro está colorado, con el color del tema de la liberación, que tiene mucho que ver con la aceptación de Freire a teología de la liberación. Bem, não temos mais perguntas, né? Estamos chegando ao final de nossa sessão especial. Faço uso das palavras de Adriana Figueiredo, né, que presente essa sessão especial. Gostaria de agradecer ao professor Carlos Alberto Torres, ao professor Alfonso Celso Scocuglia, ao professor Ivonaldo Neres Leite, pelas reflexões lançadas, né, que nos servem de inspiração, né, revisão de posicionamentos. Também agradeço a vocês, participantes, que acompanharam esta sessão especial. Desejo, né, a todos uma excelente tarde. Os professores querem finalizar com alguma fala final? Eu queria mais uma vez agradecer ao evento por essa oportunidade, dar um grande abraço ao Carlos lá longe, outro grande abraço ao Ivonaldo e que a gente possa continuar dialogando. Talvez daqui a um tempo tenha um simpósio Habermas e Paulo Freire para a gente poder ter mais tempo de explorar tanto as convergências como as divergências. Um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigada, desejo a todos uma excelente tarde e acompanhe a programação do simpósio. Até mais. Obrigada, professores. Tchau, tchau. Obrigado.